Fala pessoal, tudo bem por aí? Hoje, acho que vocês já podem ver aqui que está no nosso colo, nós vamos falar desse cãozinho que é a coisa mais linda, que é o cão de crista chinês. E aqui a gente tem a Mari Marques, do canil Pequim Mirage, ela que é especialista e vai contar tudo pra gente sobre essa raça. Não é não? Olha que coisa mais linda. Amáveis demais, gente. Estou encantado. Então, já aproveita, se inscreve no canal, clica aqui embaixo. É rapidinho, não paga nada. Já deixa o seu like, ativa o sininho. E não esquece que você está na Casa dos Peludos, o lugar onde o pet também é família. Muito obrigado por ceder o seu tempo, né, para mostrar pra gente sobre essa raça tão bacana e exótica, né? Porque eu só vejo pela televisão. Né? A maior parte das pessoas nunca viu e muita gente não sabe nem que no Brasil a gente tem essa raça, né? Fala assim, eu só vi no filme da Cruella. Ah, é verdade, é o cachorro da Cruella, né? É o cachorro da Cruella. E então, assim, no cinema a gente vê às vezes, mas a gente tá há muitos anos já no Brasil e é uma raça já bem consolidada. Legal. E conta um pouquinho pra gente sobre a sua história. Eu gosto de perguntar isso sempre no início do vídeo, porque é bacana as pessoas que estão assistindo a gente saber um pouco do que te levou a criar esse cão. Então, eu morava em Brasília e a gente morava numa chácara, então eu sempre tive cachorro de grande porte. E sempre fui apaixonada, né, por animais todos. Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar em apartamento. Uhum. Mas eu queria continuar criando e eu queria uma raça que fosse silenciosa, que fosse carinhosa, que se adaptasse bem num espaço pequeno, com um nível energético mais baixo. Porque em São Paulo a gente não tem tanta possibilidade, né? Hoje em dia até um pouco mais, mas de locais para gastar energia, para passear e mesmo tempo, né, do dia a dia. E aí eu comecei a pesquisar algumas raças. Eu já tinha visto também principalmente por livro e revista, e achava uma raça exótica, assim, mas não pensava assim, não, essa raça é para mim. E um dia eu fui numa exposição e eu vi que ele parecia assim um cavalinho bretão, um pônei em miniatura. Uhum. E eu falei, nossa, é muito mais bonito do que os que eu vi nos filmes, né, e nos livros. E aí eu fui conversar na época com o Max e, nossa, o cachorro fez uma festa para mim e eu fiquei muito encantada, porque além de ser lindo, né, era um cachorro muito carinhoso, assim, com uma estranha, no meio de uma exposição com muitas pessoas. E aí eu fui pesquisar, estudar mais sobre a raça e eu fiquei apaixonada. E aí que começou, eu comprei o meu primeiro Chinese em 2009. E aí comecei já com a ideia de criação, peguei um macho, reprodutor de uma linha de sangue maravilhosa. E aí foi isso, assim, o exótico é o que chama a atenção no primeiro momento. Mas o temperamento e o carinho que eles têm é o que encanta todo mundo. Eu fiquei impressionado, porque a gente entrou aqui e na hora, essa aqui, e tem uma outra que tá com o cone, que acho que ela machucou a orelhinha, né? Ela veio pedindo colo pra mim, ficava na minha perna pedindo pra subir, ela nunca me viu, mas foi na hora que eu entrei. Eles são assim, às vezes vai o encanador em casa consertar, eles pedem carinho e fazem festa, assim, como se fosse um conhecido de anos. Eles são muito dados, eles são muito sociáveis. Bacana. E vamos falar um pouquinho então do cão de crista, da onde ele veio? Porque você estava me falando fora das câmeras que ele é cão de crista chinês, mas a origem dele não é chinesa, é isso? Ele se popularizou na dinastia Han, na China. Mas ele veio através dos barcos de mercadores que faziam rota e precisavam de um cachorro para caçar rato dos barcos. E aí, por serem peladinhos, eles tinham, né, essa facilidade de não ter tanta manutenção de pelo. E era uma raça que ia muito bem. Mas como eles vieram de barco, é uma origem um pouco suspeita, assim. A gente tem essa popularização na China, mas a gente imagina que eles sejam parentes mais dos pelados peruanos, dos pelados mexicanos, que tem essa origem genética, né, que é um gene que chama FOX13. Então, nessa mesma linha, a gente imagina que eles tenham vindo na rota dos temperos, das especiarias, da América mesmo. E na China, a gente, depois com o socialismo, eles praticamente extinguiram a maior parte das raças, porque ficou proibido
você ter cães de companhia. Então, só os cães de trabalho e com uma função que continuaram a ser criados na China. Então, quem popularizou pra gente no Ocidente foi a Rose, e eles se popularizaram na Inglaterra, e da Inglaterra eles foram para os Estados Unidos. Tá. E aí, nos Estados Unidos, nos últimos 100 e poucos anos, que a raça foi ficar conhecida, né? Os ingleses, eles têm uma sinofilia bem estruturada, onde eles têm, né, muitas raças que são inglesas. E aí, depois, para os Estados Unidos, eles popularizaram mais para o resto do mundo e para a gente, né, para as Américas. E a Rose foi muito importante, ela foi, assim, a embaixatriz da raça. Entendi. Não, bacana. E olha isso, vocês estão vendo aqui na câmera, o tempo todo vindo pedir carinho. Oh, coisa mais linda. E eu tô vendo que tem cores diversas, né? Isso, a gente na raça tem todas as cores e padrões de cores, então preto, branco, castanho, a gente chama de vermelho, chocolate, e a combinação de cores, né? Então, tricolor, malhado, a gente tem vários tipos de padrão. E de pelagem também. Então, aqui a gente consegue ver os 3 tipos. O Zapa, que é um True Hairless, ele não tá tosado, ele tem, né, uma penugem aqui na parte de cima, e nas patas, na cauda e na cabeça, a pelagem mais abundante. Tá. Esse é um True Hairless. Aí tem o Hairy Hairless. Que é esse aqui. Isso, que tem essa cara de cavalinho, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Vem aqui, menina. Pronto. A pata é mais cheia, a crina é mais cheia e precisa de um pouco mais de manutenção. A gente faz a tosa da raça para tirar esse excesso de pelo e ele ficar, né, com essa pelagem de cavalinho. Tá. E na mesma ninhada, a gente também pode ter o Powder Puff. Tá. Ela tá tosada como uma Hairless, mas a gente vê claramente que ela não fica com a pele aparente, ela não fica tão peladinha, mesmo tosada, como um Hairless. Os Powder Puffs, eles têm, né, o pelo no corpo inteiro, como um cachorro normal. E aí a gente tem algumas tosas. A gente tem a tosa padrão dos Powder Puffs, que é diferente da tosa dos Hairless, mas muitas vezes para o dia a dia, para as pessoas em casa, elas gostam de fazer a mesma tosa do peladinho, e aí fica nesse padrão que ela tá, com as patinhas e com a crina. Mas ela, claramente, a gente vê que tem pelo no corpo inteiro e ele tem pelo e subpelo. É uma pelagem mais cheia. Entendi. Então, para quem quer um cachorro que não é tão exótico, mas quer um cachorro que seja muito carinhoso, que seja muito companheiro e que tenha um temperamento legal, também tem a opção dos Powder Puffs. Entendi. Tem uma que tá mais peludinha. Vamos pegar ela para mostrar pro pessoal. Pera aí que a gente já volta. Voltei com a Blonde agora aqui no colo. Ela que é de pelo comprido, né? Ela é como é que é o nome? Powder Puff. Powder que é Puff. aquela esponjinha de pó de arroz. Entendi. Que eles têm esse pelo que é bem volumoso, bem cheio, bem fofinha. E ela só tem a tosa aqui no focinho, assim, na orelhinha? Isso, eu falo que é a tosa que a gente faz também no Poodle. Que a gente tira esse pelo do focinho e um pouco no pescoço e as orelhas. Então, o pelado a gente tosa o corpinho inteiro e o peludo, a tosa do padrão, é essa, que tosa só o focinho pra não sujar quando come e facilitar, né, a manutenção no geral. E aí dá pra ver essa carinha linda também, né? Não, olha que coisinha mais linda. Aqui, close, nessa cara mais linda. E não, o pelo dela é bem comprido. Aí, tipo, vamos lá. Eu tô passando a mão aqui, lembra um pouco a pelagem do Maltês. Isso, na verdade entre uma pelagem de Maltês e de Lhasa, assim, porque ela que ela como é branca, parece mais, mas é uma pelagem que é um pouco mais cheia que a do Maltês, mas não chega a ser tão cheia quanto a de um Lhasa, por exemplo. Tá. Mas é um pelo que, se deixar, ele vai chegar até o chão. Entendi. Peludão assim também, Powder Puff, tem outras cores? Todas as cores, combinações de cores nos dois. Tá. Na mesma ninhada, tem pelado, tem peludo, tem mais ou menos que nem ele. É isso que eu ia perguntar. Qual que é o gene dominante aqui? Ele é o pelado ou é o... O dominante é o pelado. Tá. O duplo dominante, ele não chega a formar na fase embrionária. Então, todos os pelados, eles são heterozigotos. Tá. O que é o heterozigoto? Vamos para 8ª série. Azão, azinho. Tá. Então, todos os pelados são azão, azinho. Ah, mas ele tem só um tufinho na cabeça, azão, azinho. Ah, mas ele é um pelado,
não tem subpelo, mas tem pelo praticamente no corpo inteiro. Azão, azinho. E aí, quando é duplo recessivo, aí ele é peludo. Entendi. Então, quando eles, por exemplo, eu tive um problema, o meu Chinese namorou com a minha Shih Tzu, vai nascer pelado. Vai nascer pelado. Vai nascer pelado. Porque justamente eles têm esse gen que é dominante. Entendi. Então, mesmo que miscigênio, que misture com outras raças, tem a possibilidade de vir peludo e vir pelado em todas as ninhadas. Em todas as ninhadas, entendi. Você não tem que cruzar, tipo, pelado com pelado ou... Então, quando a gente tem um acasalamento de 2 peludos, a gente só tem filhotes peludos. Ah, entendi. Isso que eu queria... Isso. Então, assim, a gente sempre acasala pelado com pelado, pode nascer peludo. Pelado com peludo, pode nascer pelado e pode nascer peludo. Mais peludo com peludo, que seriam os 2 powder puffs, aí todos os filhotes vêm peludos. Todos eles vêm peludos. Todos eles vêm peludos, a gente não tem dúvida. Tá, entendi. Porque aí fica duplo recessivo, não tem o gen dominante pra se expressar. Tá querendo correr, filho? Vai passear, vai passear. Vai passear. Quer segurar? Você quer vir aqui, né? Quero ver a minha namorada, né? Vocês são namorados? Olha que amor é lindo. E é um cão que você pode criar, pelo tamanho, você pode criar, obviamente, em apartamento ou em lugares soltos, com bastante, que nem aqui a gente está num lugar que é bem grande e eles que são criados aqui. Então não tem uma restrição de... Eles são cães que eles são muito próximos da família. Então, assim, a pessoa tem espaço, mas eles precisam desse contato dentro de casa, eles precisam desses contatos com as pessoas, eles são cães de companhia. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero um cachorro, mas não quero para dentro de casa, quero um cachorro para o quintal. Tanto por causa da pele, né, que fica mais exposta ao sol, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas principalmente por causa do temperamento, eles ficam deprimidos mesmo, quando eles não estão em contato direto. Tá. Então eu indico para pessoas que querem ter o cachorro perto. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero, mas eu não gosto de cachorro dentro de casa. Não é um cachorro para você. Tá. Talvez um cão de trabalho, uma outra linha, porque os Chinese, eles são muito apegados aos donos. Entendi. Então a gente vê aqui, né, que eles estão sempre querendo ficar junto com as pessoas. Então, essencialmente, mas pode ir em apartamento? Pode, é perfeito. Perfeito o apartamento. Eles têm baixa energia. Assim, se a pessoa, eu faço caminhada, faço corrida, eles acompanham, eles são parceiros. Eu gosto de ir pra praia, eu gosto de andar de bicicleta, eles vão junto. Mas, não, eu quero ficar em casa, vendo TV o dia inteiro. Pode ter certeza que eles vão ficar o dia inteiro no sofá, não desce nem pra fazer xixi. Se deixar, eles ficam colados. Entendi. E é um cão que ele fica bem sozinho? Ou, por exemplo, a pessoa que, o casal que tem um em casa, por exemplo, no apartamento e sai para trabalhar de manhã e volta só no final da tarde. Ele fica ok sozinho o dia inteiro ou tem que se deixar ele com um monte de brinquedinho, ou é ideal ter 2, ter um outro? Eles, assim, a pessoa sai para trabalhar, fica algumas horas fora, eles ficam bem. É importante ter um enriquecimento ambiental. Eles são cães de grupo, né? Então, assim, se você tem mais de um, eles ficam melhor, porque daí eles se entretêm, eles brincam, ficam juntos. Mas, assim, se, não, fico 12 horas fora de casa, chego em casa para dormir e volto, aí talvez seja melhor ou você ter mais, ou ter alguma creche, um enriquecimento ambiental, porque eles são carentes. Pro dia a dia, pra pessoa, não, vou trabalhar às 8, volto às 6, chego em casa, passeio, dou uma atenção, deixo os brinquedos, aí é tranquilo. Entendi. Mas eles são cachorros bem carentes, então, assim, precisa dar uma atenção mesmo. E, assim, não é, fazer muita coisa, dar muita coisa, assim, tá junto, ver TV. Você vê, assim, quando eles estão perto, eles ficam bem tranquilos. E, então, assim, pro dia a dia, pra rotina, eles se adaptam bem à rotina da pessoa. Legal. E crianças, eles têm que ser socializados. Às vezes, o Chinese ele pode ser um pouco medroso. Então, uma criança que é mais intensa, que grita, que corre, eles podem ficar com medo. Entendi. Eles nunca são cães agressivos. Então, assim, minha filha pega e puxa e pendura. Eles nunca vão ser agressivos, mas eles podem ficar medrosos, de se esconder, de ficar mais apreensivos. Mas, assim, se socializados desde cedo, eles se dão super bem. Eu mesmo tenho um filhinho pequeno e eles rolam juntos, todo mundo. Entendi. Desde pequenininho, criando desde pequeno, desde filhote, junto. E com gato, com outros animais, eles se dão super bem. Legal. Então, tanto com cães grandes, como com cães menores, essa parte com outros animais, eles se adaptam super bem. Eles dão muito trabalho
com relação à parte, por exemplo, de veterinário. Ah, aliás, doutora, cirurgiã veterinária, então tem toda a autoridade para falar. Você gosta de ver ele no seu consultório? Tipo, dá muito trabalho, dá muita... Olha, as minhas cachorras, elas estão com 14, 15 anos hoje, né, as mais velhinhas. E eu vou falar que, mesmo que eu não fosse veterinária, o custo é de vacina, praticamente. É uma raça muito saudável. Um dos motivos também de eu ter escolhido, né, a raça é porque, diferente de outras raças que têm várias doenças, né, associadas, tem doença de pele, tem doença de ouvido, tem problema. O cão de Crista, ele é uma raça muito saudável. Eles têm essa aparência mais delicada, mas eles são cães bem rústicos. E muita gente fica pensando principalmente na parte da pele, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque ele fica com a pele exposta, né? Não tem pelo para proteger. Tem que ter algum cuidado especial com ela? Eles são mais suscetíveis, né? Então, a arranhão, a machucados, porque eles não têm o pelo para proteger. Mas é uma pele grossa, é uma pele que ela é bem... Ela protege bem. Eles não têm grandes manutenções, né? Então, de cuidado, não vai ter nó, não... Assim, como não tem o banho é fácil pra caramba. O banho é 5 minutos, eu às vezes entro com eles no banho, passo só uma toalha, quando eu vou pegar o secador o pelo já tá seco. Então assim, é bem prático essa parte. Os Powder Puffs não, eles têm todo o cuidado de um cachorro de pelo, então precisa escovar, precisa às vezes levar num banho e tosa. O pelado, a gente tem essa manutenção da pelagem de tosa e dependendo da genética, eles podem ter alguns cravinhos. Mostra. Que a gente vê aqui, por exemplo, o solo tem um pouquinho, o Zapa já não tem, porque isso é muito de linha de sangue, ambiente, então cachorros que ficam na grama, que ficam fora de casa podem ter mais cravinhos, e da alimentação. Então, dependendo da ração que a gente dá, pode dar mais cravo. E também da idade, os adolescentes também têm mais cravo, igual de gente, é a mesma coisa. Mas os cravos, eles não trazem nenhum ônus à saúde. Então, ele não se incomoda, ele não fica lambendo, não é uma coisa que machuca ou que dá qualquer incômodo. É um cravinho. É um cravinho. Não precisa fazer nada, pode deixar ele ali. A gente pode passar esfoliante, a gente pode normalmente trocar a ração, fazer uma manutenção, fazer um ajuste se estiver muito, mas ele não tem grandes ônus à saúde em si. E as únicas doenças, né, que são mais prevalentes são doenças de olho, que é o PLL e o PRA, que são do cristalino. Essas doenças, a gente faz um mapeamento genético. A gente faz um exame de sangue, que faz um mapeamento do gene, que dá a luxação de cristalino. E então, assim, quem é sério, quem gosta da raça, quem cria, faz toda a prévia da genética dos cães para planejar os acasalamentos para que os filhotes não tenham essas doenças. Então, elas são doenças preveníveis, não são doenças que elas vão ocorrer em alguma fase da vida. Se o seu cachorro é de um canil sério, se tem um trabalho legal da raça, com certeza ele faz esses exames genéticos e previne o cachorro de, às vezes, com 4, 5 anos ficar cego. Exato, é o trabalho do criador, que é preservar a espécie e tentar eliminar doenças, né, que podem ser graves, tentar tirar cada vez mais para ele ter uma vida mais saudável, né? Então, e hoje em dia a gente tem, né, esse mecanismo. Então, há 15 anos atrás, eu tinha que mandar os exames para os Estados Unidos ou para a Europa para a gente saber se eles eram portadores ou não desses genes. E hoje em dia já não. Hoje em dia a gente já consegue fazer no Brasil. Legal. E ter certeza que a gente não vai ter isso, né, nas linhas futuras de sangue. Então, com relação ao cuidado básico com eles, banho... O banho eu indico a cada 15 dias. Quando tá com muito cravinho, pode fazer uma esfoliação, pode fazer um tratamento local. E os pelados, especificamente, eles podem ter falta de dente. Então, eles têm alguns dentes e alguns dentes faltam. E isso também é da genética. A genética que tá ligada à falta de pelo, tá ligada à falta de dente e a uma coisa que a gente chama de displasia do esmalte dentário, que também predispõe a tártaro. E os peludos não. Os peludos, eles têm dente super saudável. Que foi, bebê? E os pelados já não. A gente tem que ter esse cuidado maior de escovação e de cuidado com os dentes que eles têm, já que já não tem todos, né? Os que sobram, a gente tem esse cuidado
Os Powder Puff, então, não tem esse problema de dente? Não. Ele está ligado ao gen do pelado. Legal. Então, assim, você nunca vai ter... Interessante, curioso, A gente nunca vai ter um cachorro pelado com todos os dentes na boca. Tá. Porque justamente é ligado. Mas a gente tem cães que são mais pelados, que têm uma boca completa. Isso também é seleção genética. Ele é hipoalergênico? Então, muita gente que tem rinite alérgica ou que não... eu não posso ter cachorro porque me ataca, eu fico com coceira. O cão de crista, os pelados especificamente, eles não têm o subpelo. E o subpelo é o que causa principalmente a irritação. Tá. Então, muita gente que tem alergia acaba optando pelo cão de crista por ser um cachorro hipoalergênico. Ah, que bacana. E outra curiosidade também é que eles adoram tomar sol. Eles são peladinhos assim. Tem que passar um protetor solar nele? Eu falo que é igual criança. Quando tá sol a pino, a gente coloca ou uma camisetinha leve, ou passar protetor solar. No sol até às 10 da manhã, depois às 3 da tarde, não precisa tanto, mas depende um pouco da região que você mora. Então o pessoal, às vezes que mora no Nordeste ou que tem uma incidência de sol muito forte, precisa de cuidado maior. Eu falo, é igual uma criança. Precisa, se tá quente para uma criança, tá quente para eles. Entendi. E no frio a mesma coisa. Às vezes a gente colocar um agasalho, uma roupinha. Eu falava, né, que, tá humanizando, é besteira. E aí depois quando eu tive o cão de crista, eu falei, não, às vezes é necessário. Dependendo do frio, a gente coloca a roupinha, porque eles não têm essa proteção natural. Diferente dessa aqui, né? Isso, ela passa cobertor, sol, passa chuva, tá de cobertor. Ai, coisinha mais linda. A gente não tem filhotinhos aqui para mostrar, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre eles. Quantos filhotes vêm numa ninhada? Eu vejo uma média de 5 filhotes. Então, normalmente de 4 a 6 filhotes por ninhada. Mas já tive ninhadas que veio um filhote e já tive ninhada que vieram 11. Então, assim, é muito variável. É muito variável. Mas uma média, assim, a maior parte das ninhadas, 4, 5, às vezes 6. E precisa de acompanhamento na hora do parto? Ou é aquele tipo de cachorro que sai pra lá que eu faço sozinho aqui? Então, o cão de crista, ele é um cachorro que, embora ele pareça um cachorro de madame, ele é um cachorro muito primitivo. Então, a gente faz todo o acompanhamento e a gente ajuda no parto, mas as cachorras, elas praticamente fazem tudo sozinhas. Se você deixar, elas limpam os filhotes, elas cuidam. Depois, algumas fêmeas têm um costume primitivo dos lobos. Então, você dá a ração, ela vai, come a ração e depois ela regurgita para os filhotes. Que só cães primitivos fazem isso. Cães assim que, sabe, tipo husky, cães que estão há muitos séculos com o ser humano. E o Chinese, ele tem essa característica. Não são todas as fêmeas, não é sempre que acontece, mas algumas delas... Algumas fazem, porque vem do instinto dela, né? Inclusive, eles praticamente não latem. Então você vê assim, a gente tá aqui, tem muitos cachorros, a gente não escuta latido. Ela só rosnou até agora isso aqui, mas latir nada. Para os outros cachorros, que ela quer ficar no colo. Mas o que eles fazem é uivar também. É mesmo? Eles uivam também igual o lobo. Então, às vezes, a gente tá saindo, vai ficar fora, e às vezes eles uivam para chamar. Que bacana. E para ajudar quem está assistindo lá em casa, assim, para não cair numa armadilha, qual uma média de preço que você fala assim, não, se tiver de tanto a tanto, você pode comprar sem medo, que está vindo de uma pessoa de criação responsável? Eu diria que hoje eles estão numa faixa aí de 8 a 14 mil. A gente tem variações de acordo com a pelagem, porque os pelados têm uma procura maior, as pessoas conhecem a raça pelos pelados, então acaba que a gente, por lei de procura e demanda, tem menos pelados disponíveis, que fica um pouco mais caro. E de acordo com o sexo também, porque a maior parte das pessoas procura fêmea pelada. Então, a gente tem uma ninhada de 5 filhotes, onde vem uma fêmea. A nossa criação é bem artesanal, sabe? São cães criados junto com a família, dentro de casa, com carinho. São criados soltos, né? São criados soltos, a gente não cria cães em baia. E isso tudo é uma coisa que tem que ser levada em conta, porque o temperamento padrão do cão de crista é esse. O cão de crista é uma raça muito saudável. E aí o que a gente vê principalmente desses criadores... que a gente chama de fábrica de filhote, né? Então, que cruza as fêmeas todos os cios, que até
Minhas cachorras, elas têm 3 ninhadas na vida inteira, a gente sempre passa o maior cuidado com saúde, com bem-estar. E isso tudo tem um custo, né? Sim. Eu tenho vários cães importados da Europa, tenho cães importados dos Estados Unidos, para a gente ter variabilidade genética, não ter consanguinidade, que também são coisas que trazem, né, doenças genéticas. Uhum. E infelizmente a gente vê muitos cães da raça com problema de temperamento, cães agressivos, que é uma coisa que não acontece na raça, cães extremamente medrosos, que não foram socializados. É muito triste, assim, porque é uma raça que ela tem suas características, né, e todo mundo conhece por ser um cachorro afável. Então, assim, isso tudo tem um custo e a gente vê vários desvios graves, tanto de saúde, né, como de comportamento dessas que provém, né, dessas fábricas de filhote. E eu acho que também a questão mais importante que eu vejo que é consenso também nos criadores é quando você for procurar um criador da raça que você quer, se o criador não permitir você ir no canil para ver o pai, a mãe, conhecer, entender, pula fora, não vai, porque justamente tem gente que quer encontrar no estacionamento do shopping para entregar o filhote. Não quer que você veja como é feito, e o importante é você ver de onde está vindo. Com certeza. Eu conheço alguns criadores sérios que não aceitam visita por questão de saúde, né? Então, não vou mostrar os meus filhotes porque é contaminado. Mas assim, não quer mostrar? Então faz uma chamada de vídeo. Também, me mostra o local, deixa eu ver de verdade, né? O que está acontecendo, quem que é o pai, quem que é a mãe, em qual condição estão esses cachorros. Então, assim, ou senão, eu tenho muitos clientes que são de outros estados, até de outros países, tenho filhotes em outros países. E aí, então, a gente tem esse contato, né, até eu faço questão de saber para onde eles estão indo, qual que é o ambiente, não vendo para qualquer pessoa. Pago 20 mil para deixar o cachorro num canil. Não vendo, meu cachorro nasceu na minha casa, tá comigo. Feito ele para ficar em casa. Eu sei que ele vai sofrer, então assim, eu acho que a via de 2 lados, né, então para onde que eles estão indo e da onde que eles estão vindo, é essencial. Muito e aí justamente, você vê uma propaganda na internet, ou vi um filhotinho muito fofinho no estacionamento e quis comprar. E assim, o que você não gastou comprando filhote, com certeza você vai gastar de veterinário e de cuidado no futuro, porque vem muitos problemas por trás, né? Infelizmente. E agora chegou o momento do quadro É Verdade Isso? Com a Mari, o Zapa e a Blonde. Vamos lá. Mari, eu vou fazer 5 perguntas e você vai me falar se é verdade ou não. Combinado. Combinado? Então vamos lá. Pergunta número 1. Todo cão de crista chinês nasce completamente sem pelos? Não é verdade. Não é verdade. Essa com certeza é mentira. O cão de crista, ele nasce como ele vai ficar. Então, se é peludo, nasce peludo. Tá. Se é pelado, pode nascer com pelo só na cabecinha, mas já nasce nas patinhas, no rabinho. Ou ele pode nascer com uma faixa de pelo. Então, assim, completamente pelado, não. Tá. E muita gente pergunta, ele nasce peludo e depois cai o pelo? Também não. Também não. O jeito que ele nasce é o jeito que ele vai ser quando adulto. Legal. Que é a quantidade de pelo que ele vai ter. A gente já define se é hairless, hairy hairless, true hairless ou powder puff. Legal. Segunda pergunta. Por não ter pelos, o cão de crista chinês não precisa de nenhum cuidado especial com a pele? Ele necessita de alguma atenção. Então, se tá muito sol, eu falo para colocar ou uma camisetinha leve, ou passar um protetor, evitar o horário de sol a pino. Mas eles acham que tem muitos cuidados. A pele é super rústica, é super tranquilo. Não precisa, assim, de grandes cuidados. É uma pele sequinha. Muita gente acha, achei que era pegajoso. Não, é uma pele sequinha. E curioso que ela é bem quente. Então, todo mundo que pega fala assim, nossa, mas eles são tão quentinhos. O cachorro, ele é um pouco mais quente que a gente. E a gente sente isso sempre que pega o cão de crista. Então, não é verdade isso? Também não é verdade. Não é verdade. Vamos lá, terceira pergunta. O cão de crista chinês é uma das raças mais indicadas para pessoas com alergia? Com certeza. Verdade. Porque ele não tem pelo, ele não tem o subpelo principalmente, que é o que causa alergia nas pessoas. Legal, muito bom isso. Quarta pergunta. Essa raça ela é frágil e não deve conviver com crianças pequenas?
Não, eles são cachorros, também não é verdade. Eles são cachorros super rústicos, eles têm uma aparência frágil, mas eles são cachorros super rústicos, se adaptam bem a qualquer ambiente e, se bem socializados, eles se dão super bem com criança. Muito bom. Quinta e última pergunta. Cães dessa raça precisam usar roupas no frio para se protegerem? Essa é verdade. Se tá muito frio, a gente coloca o casaquinho, coloca uma roupinha mais quente. Tem umas até que é um macacão inteiro com perninha. Então, dependendo do frio... Mas assim, eles se adaptam super bem. A gente tem cães na Rússia, que com um coletinho, com uma roupinha, eles ficam super bem. Tá. E às vezes no frio é mais fácil de contornar com uma roupinha do que com um sol muito forte, que daí a gente tem que deixar dentro de casa, às vezes evitar que tome muito sol para proteger a pele. Isso aí. Então, gente, esse foi o quadro É Verdade Isso? Com a Mari, o Zapa e a Blonde. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo sobre o cão de crista chinês? Powder Puff? True Hairless. Tô aprendendo. True Hairless. Eu achei sensacional, eu não conhecia nada dessa raça. A doutora Mari explicou bastante coisa pra gente. De qualquer maneira, se ficou alguma dúvida, de repente faltou alguma pergunta que você tem aí, deixa aqui nas perguntas aqui embaixo no vídeo, tá? A doutora vai ajudar a responder todas elas. Vai lá no Instagram da doutora, eu vou deixar o link embaixo aqui também na descrição para vocês poderem falar diretamente com ela, se vocês quiserem. Se interessaram em ter pode falar diretamente com ela vai atender vocês com o maior prazer, tá? No @PequimMiraj. E eu queria agradecer muito a esse espaço. É uma raça exótica, pouco conhecida, então eu acho muito legal que vocês tenham vindo, que vocês se interessem. E justamente isso, qualquer dúvida, qualquer pergunta, às vezes as pessoas, não quero incomodar, pode incomodar, não é problema nenhum, eu adoro falar sobre essa raça. Bacana. Eu que agradeço o seu tempo, né, por ter vindo aqui, disponibilizado a gente para gravar essas coisas mais lindas. E, gente, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.